Bíblia diz sobre cuidar de pais idosos? A resposta da Bíblia. Os filhos adultos têm a importante responsabilidade de garantir que seus pais idosos sejam bem cuidados. A Bíblia diz que os filhos devem primeiro aprender a cumprir os seus deveres religiosos, cuidando da sua própria família. Assim, eles pagarão o que receberam dos seus pais, pois Deus gosta disso. 1 Timóteo 5,4, Bíblia na linguagem de hoje. Quando os filhos se certificam de que os seus pais estão sendo bem cuidados, eles também estão obedecendo à ordem bíblica de honrar os pais. A Bíblia não dá instruções específicas sobre como cuidar de pais idosos, mas ela fala de homens e mulheres fiéis que fizeram isso. A Bíblia também dá conselhos úteis que podem ajudar aqueles que cuidam de pais idosos. Como alguns personagens da Bíblia cuidaram dos pais idosos? Eles fizeram isso de diferentes maneiras, dependendo das circunstâncias. José morava longe de seu pai idoso Jacó, mas assim que foi possível, ele ajudou seu pai a se mudar para perto dele. José então providenciou moradia, alimentação e cuidados para o seu pai. Ruth mudou de país para continuar junto de sua sogra e trabalhou bastante para cuidar dela. Jesus, pouco antes de morrer, deixou uma pessoa responsável por cuidar de sua mãe Maria, que provavelmente já era viúva. A nota diz: sobre esse relato, o comentarista bíblico Matthew Henry explica: é provável que José, o marido de Maria, estivesse morto há muito tempo, e seu filho Jesus a tivesse sustentado. E agora que ele estava morrendo, o que aconteceria com ela? Aqui, Cristo ensinou os filhos a proverem o máximo que puderem pelo conforto dos seus pais já idosos. Comentário bíblico Matthew Henry, Novo Testamento, Mateus a João, páginas 1056 a 1057. Fim da nota. Que conselhos práticos a Bíblia dá para os que cuidam de pais idosos? Às vezes, cuidar de pais idosos pode ser desgastante em sentido físico e emocional. Mas a Bíblia contém princípios que podem ajudar os que têm essa responsabilidade. Honre seus pais. O que a Bíblia diz? Honre seu pai e sua mãe. Êxodo 20:12. Como aplicar esse princípio? Mostre que você honra seus pais por não tentar controlar tudo na vida deles. No que for possível, deixe que eles tomem suas próprias decisões sobre como gostariam de ser cuidados. Ao mesmo tempo, dê honra a seus pais por fazer tudo o que puder para ajudá-los. Seja compreensivo e perdoador. O que a Bíblia diz? A perspicácia do homem faz com que ele não se ire facilmente, e é bonito da sua parte deixar passar a ofensa. Provérbios 19:11. Como aplicar esse princípio? Se seu pai ou sua mãe disser alguma coisa impensada ou não parecer grato pelo cuidado que você dá, pergunte-se: como eu me sentiria se estivesse passando pelo mesmo problema? Por tentar ser compreensivo e perdoador, você pode evitar que as coisas piorem. Converse com outros. O que a Bíblia diz? Os planos fracassam quando não há comunicação, mas com muitos conselheiros há bons resultados. Provérbios 15:22. Como aplicar esse princípio? Faça pesquisas sobre como lidar melhor com os problemas de saúde dos seus pais. Descubra quais serviços sociais podem ser de ajuda no lugar onde eles moram. Converse com outros que já cuidaram de pais idosos. Se você tiver irmãos, poderá fazer uma reunião de família para considerar as necessidades de seus pais, como cuidar deles e como cada um pode ajudar. Seja realista. O que a Bíblia diz? A sabedoria está com os modestos. Provérbios 11:2. Como aplicar esse princípio? Reconheça seus limites. Todos nós temos um limite de tempo e energia que podemos gastar.
Seus limites vão definir o quanto você realmente pode fazer. Se você se sentir sobrecarregado com a responsabilidade de cuidar dos seus pais idosos, procure pedir a ajuda de outros membros da família ou de cuidadores profissionais. Pense também em você. O que a Bíblia diz? Nenhum homem jamais odiou o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele. Efésios 5:29. Como aplicar esse princípio? Embora tenha a responsabilidade de cuidar dos seus pais idosos, você também precisa cuidar de si mesmo e da sua família, se for casado. Você tem que se alimentar bem, descansar e dormir o suficiente. Além disso, é bom fazer algo para relaxar de vez em quando. Fazendo essas coisas, você vai estar em melhores condições de cuidar dos seus pais idosos. É errado colocar os pais em um lar para idosos? A Bíblia não dá instruções específicas sobre o local em que os pais idosos devem morar e ser cuidados. Algumas famílias decidem cuidar dos pais idosos em casa, seja a casa dos filhos ou a dos próprios pais. Já outras entendem que a melhor opção talvez seja que eles recebam cuidados em um lar para idosos ou uma clínica de repouso. Cada família deve decidir o que é melhor para todos os envolvidos. A legenda da imagem diz: a família pode se reunir para decidir como cuidar dos pais idosos.